Estamos no Tratado de Shkalim, na página 21, Amud Beit, Hafalav Amud Beit, na Halakha Gimel, na Mishnah. Hoje, Bezat Hashem, vamos estar o último daf aqui desse tratado. Fala Mishnah. Psal Kochei Kodashim Shenitma, ben Be'av Atumah, ben Bevlad Atumah, ben Bifnim, ben Bachutz, Bet Shammai אומרים, הכל יסרב בפנים, חוץ משנטמע באב הטומאה בחוץ. Então, veja, a gente tem um conceito de dois tipos de kodashim. Já falamos várias vezes que tem dois tipos de sacrifícios. Tem os sacrifícios que são chamados kochei kodashim, que a santidade deles é mais rigorosa. Tem os kochim kalim, que a santidade deles são menos rigorosa. Uma das diferenças entre esses dois tipos de sacrifícios é onde que a carne deles pode ser comida. Já os kochei kodashim, de mais rigorosa santidade, tem que ser comido dentro do Beit HaMikdash. Já de menos rigorosa santidade, então ela pode ser comida, a carne pode ser comida em Jerusalém, na cidade inteira. Agora, o que acontece com a carne de um sacrifício que ficou impura? A gente sabe que a carne do sacrifício que é impura, ela não pode ser comida. Tem uma proibição da Torá de comer carne impura de um sacrifício. Agora, a Halakha nos diz que a gente tem que queimar essa carne. Agora essa nossa Mishnah está discutindo aonde que a gente vai queimar essa carne. Então a Mishnah vai discutir dois pontos que tem que sempre pensar em relação à carne, aonde que a gente vai queimar ela. Como que ela ficou impura, o que fez ela impura e aonde ela ficou impura. Então, a gente sabe que tem vários tipos, vários níveis de tumá. Tem o próprio morto, que é o maior nível de impurificação que pode ser. Depois tem o que toca no morto, ele já é chamado de avatumá. O morto é chamado de aviavotatumá, o pai dos pais da impurificação, que são o morto. Já uma pessoa que toca o morto é chamado de avatumá, o pai da impurificação, avatumá. Uma pessoa que toca numa pessoa que tocou no morto, ele é chamado de rishon letumá, o primeiro da impurificação. Ou seja, aviavotatumá, o próprio morto. A pessoa que toca no morto, a pessoa que toca no morto ele chama avatumá, e a pessoa que toca na pessoa que tocou no morto é chamado de rishon letumá. Isso é uma categoria de tumá. Depois tem várias tumot que os chachamim, os nossos sábios, eles decretaram por diferentes motivos. Eles falaram que diferentes coisas estão impuras. Por exemplo, todo líquido que toca nele alguma coisa que poderia fazer a trumá imprópria, esse líquido se transforma num rishon letumá. Ou seja, mesmo que uma pessoa que, por exemplo, ele tocou num réptil morto, ele tem que ir no mikve, ele tem que esperar até o anoitecer para ele ficar puro, para ele poder comer a trumá. Ou seja, o que a gente separa da plantação para dar para o Kohen. Então, um Kohen que está impuro, ele não pode comer da trumá dele até o anoitecer. Ele vai no mikve e ao anoitecer ele pode comer da trumá. Agora, nesse período entre que ele foi no mikve até o anoitecer, ele é chamado de tvul yom. Ele é uma pessoa que já está pura depois que ele se beijou no mikve, mas ele ainda tem que esperar até o anoitecer para ficar totalmente puro para poder comer trumá. Essa pessoa, se ele tocar em algum líquido, o líquido vira rishon letumá, como se fosse que o líquido tocou em alguém que tocou no morto. De acordo com a Torá, esse líquido não é impuro. Já Chachamim, os nossos sábios fizeram um decreto que esse líquido fica impuro com o nível de rishon letumá. Então a gente tem a categoria de impurificação de acordo com o que está escrito na Torá, que tem aviavotatumá, a mais alto nível de tumá que é o próprio morto, avatumá, o que toca no morto, e rishon letumá, o que toca na pessoa que tocou no morto. Essa é uma categoria. Mas tem outra categoria, que são as tumot de que chachamim decretaram. Por exemplo, um tvul yom, uma pessoa que já foi no mikve e ainda não anoiteceu, que tocou em algum líquido, que esse líquido vira rishon letumá. São duas categorias. Então, dependendo do que tocou nessa carne dos sacrifícios, aí vai ter diferentes leis aonde que ele precisa ser queimado. Agora, os sacrifícios que são chamados kochim kalim, os de menos rigorosa
a santidade deles, que a santidade deles não é tão rigorosa, já que eles podem ser comidos fora do Beit HaMikdash, então certamente quando precisa queimar eles, a gente também vai queimar eles fora do Beit HaMikdash. Já os Kodshei Kodashim, os sacrifícios de mais rigorosa santidade, então se eles ficaram impuros, aí pode ser que tem em diferentes casos que eles vão ter que ser queimados dentro do Beit HaMikdash. Então agora vamos ver a Mishnah. Psak Kodshei Kodashim, a carne desses sacrifícios de mais rigorosa santidade, Shenitma, que ficou impura, Ben be'avatumah, Ben bevladatumah, tanto se ela ficou impura com avatumah, tanto se ela ficou impura num vladatumah, que é o Rishon Letumah. Então a gente vai ver na Gemara já em que tipo de Rishon Letumah a gente está se tratando. O avatumah é uma pessoa que tocou no morto. Então essa pessoa que tocou no morto, tocou na carne, então essa carne tem essa certa tumah. Vladatumah, a Gemara vai trazer duas opiniões do que está se tratando. Se está se tratando Rishon Letumah da categoria das tumot que estão escritas na Torá, ou da categoria das tumot que os sábios instituíram. Já vamos ver isso na Gemara. Então fala a Mishnah, tanto se a carne tocou num avatumah, ou tanto se a carne tocou num Rishon Letumah, bem bifnim, bem bachutz, tanto se a carne ficou impura dentro do Beit HaMikdash, ficou impura fora do Beit HaMikdash, Beit Shammai Ombrim, Beit Shammai sustentam, Akol Isarev Bifnim. Todos esses casos, eles vão ter que, a carne vai ter que ser queimada dentro do Beit HaMikdash. Chutz, fora de um caso só. Mishenitma be'avatumah bachutz. Se a carne ficou impura através de um avatumah, através de uma pessoa que tocou no morto, tocou nessa carne fora do Beit HaMikdash, aí a gente vai queimar a carne fora do Beit HaMikdash. E o motivo disso é que a gente sabe que tem uma proibição de deixar coisas impuras dentro do Beit HaMikdash. Já nesses casos, são carnes de korbanot, não é uma proibição da Torá, mas os nossos sábios instituíram que a gente não pode entrar com carne impura dentro do Beit HaMikdash. Então fala Beit Shammai o seguinte, se a carne ela ficou impura com a mais rigorosa impurificação que pode ter na carne, ou seja, com avatumah, e ela ficou impura fora, a gente não vai levar a carne para dentro para queimar. Mas se a carne já está dentro, ela ficou impura mesmo com avatumah, a gente já queima ela dentro do Beit HaMikdash. Assim opina Beit Shammai. Beit Hillel Ombrim, Beit Hillel nos dizem, não, bem pelo contrário. Akol Isarev bachutz, todos os casos a gente vai queimar eles fora. Chutz, fora o caso, Mishenitma bevladatumah bifnim, só se ele ficou também com a menos rigorosa impurificação, que é o Rishon Letumah, e ele ficou impuro dentro, que nesse caso, já que essa tumá não é uma tumá tão rigorosa, ele ficou impuro dentro, nesse caso o Beit Hillel opinam que a gente vai deixar a carne dentro do Beit HaMikdash e vai queimar ela aonde que ela ficou impura. Essas são as duas opiniões de Beit Shammai e Beit Hillel. Uma terceira opinião, Rabbi Eliezer não, que depende só, Rabbi Eliezer sustenta que depende só de quanto rigorosa é a tumá. Shenitma, Rabbi Eliezer Omer, Shenitma be'avatumah, se ficou impura com a mais rigorosa impurificação, ou seja, com avatumah, que a carne tocou numa pessoa que tocou num morto, bem bifnim bachutz e sarev bachutz. Aí tanto se ela ficou impura dentro do Beit HaMikdash, tanto se ela ficou impura fora do Beit HaMikdash, ela vai ter que ser queimada fora do Beit HaMikdash. Shenitma bevladatumah, mas se ela ficou impura com Rishon Letumah, que é menos rigorosa, então ben bachutz ben bifnim e sarev bifnim. Então tanto se ela ficou impura fora, tanto dentro, ela vai ser queimada dentro. Ou seja, depende de quanto rigorosa é a tumá. A mais rigorosa a tumá não faz diferença onde que ela ficou impura, vai ser queimada fora. E a menos rigorosa a tumá não faz diferença onde ela ficou impura, vai ser queimado dentro. Rabbi Akiva falou o contrário. Makom tumato sham srifato. Onde que ele ficou impura, lá a gente vai queimar. É indiferente qual foi a coisa que fez essa carne impura. Se foi o avatumah, se foi o Rishon Letumah. Depende de onde ficou impuro. Se ficou impuro dentro, se queima dentro. Se ficou impuro fora, se queima fora. Ou seja, a gente vê aqui que tem 4 opiniões. Beit Shammai sustenta que só a mais rigorosa tumá e ficou impuro fora, a gente queima ali fora. O resto tudo se queima dentro. Beit Hillel sustentam só a menos rigorosa tumá que ficou impura dentro, a gente queima dentro. O resto tudo se queima fora. Rabbi Eliezer já sustenta
que sempre depende de qual nível de tumá essa carne recebe, se ela ficou impura através de um rishon de tumá, se queima dentro, se ela ficou impura com um ava tumá, se queima fora. E Rabi Akiva sustenta não. Aonde que ela ficou impura, lá a gente vai queimar. Agora a Gemara vai discutir qual que é o rishon de tumá, qual que é o vlad de tumá, que a nossa Mishnah está discutindo. Bar Kapara diz avatumá dvar Torah. O avatumá que a gente está falando é uma tumá, é uma impurificação de acordo com a Torá. Por quê? Porque é uma pessoa que tocou no morto, é certamente impura pela Torá. Vlad tumá, também o vlad tumá que a gente está tratando aqui, também é midivrei. Fala Bar Kapara, é só uma tumá dos Chachamim. O caso de Rishon Tumá que a Mishnah está discutindo é um Rishon Tumá através de um decreto dos nossos sábios. Por exemplo, aquele caso que mencionamos antes, se um Tvul Yom tocou em algum líquido. Rabi Yochanan diz, não, ben zé dvar Torah. Tanto Avatumá como Rishon Tumá, os dois estamos falando de uma Tumá de acordo com a Torá. E o que quer dizer Rishon Tumá de acordo com a Torá? Que alguma coisa tocou em alguém que tocou no morto. Ela fica Rishon Tumá, e aí essa coisa tocou nessa carne. Pergunta Gemara, Vekasha de Rabi Yochanan de Beit Shammai. O Beit Shammai, a priori, é uma contradição para o que Rabi Yochanan fala. Por quê? Beit Shammai nos diz que a Kol Yisaref bifnim chutz mishenitma be'avatumah bachutz. Beit Shammai nos diz que tudo tem que ser queimado dentro do Beit HaMikdash, fora o que ficou impuro com a mais rigorosa tumá que o avatumá, fora do Beit HaMikdash. Pergunta a Gemara, ma ben avatumá bachutz, ma ben vlad tumá bachutz, ze veze lo dvar Torah? Pergunta a Gemara, se o vlad tumá que a gente está tratando na Mishnah também é uma impurificação de acordo com a Torá, então qual que é a diferença? Os dois são impuros. Se os dois são impuros, a gente não pode levar. Se por algum motivo, alguma coisa que é impura, não se pode levar para dentro do Beit HaMikdash para queimar, então nos dois casos não deveríamos levar dentro do Beit HaMikdash. Então, qual é a diferença? Ser mais rigorosa, menos rigorosa? Os dois são impurificações de acordo com a Torá. Fala Gemara mais, da fila do Beit Hillel, lo imekasha. Fala Gemara, de acordo com o Beit Hillel, a gente não tem uma pergunta, mesmo de acordo com o Beit Hillel, não dá para entender. Por quê? O Beit Hillel, amar kol Yisrael bachutz, chutz Beit Hillel nos diz que tudo a gente queima fora uma coisa que ficou impura através do Rishon Tumá dentro. Qual que é a diferença entre a impurificação de um Vlad Tumá, a impurificação de um Ava Tumá que ficou impuro dentro? As duas impurificações são de acordo com a Torá. Então, se uma delas a gente pode queimá-las dentro, então mesmo Ava Tumá a gente pode queimá-la dentro. Fala Gemara, Luavu Berabana. E aí os sábios da Gemara não discutiram qual que é a explicação na Mishnah de acordo com Rabi Yochanan. Ela, al de Bar Kapara. Só levia a opinião de Bar Kapara, os sábios da Gemara discutiram qual que é a explicação da Mishnah. Fala Gemara, mas mesmo para Bar Kapara que sustenta que a nossa Mishnah, quando se refere a um Vlad Tumá, está falando de uma impurificação dos nossos sábios, também não dá ainda para entender a Mishnah. Por quê? Caixa de Bar Kapara de Beit Shammai, a priori, Beit Shammai é uma contradição para a opinião de Bar Kapara. Por quê? Beit Shammai אומרים הכל ישראל בפנים חוץ משנתנה באבטומאה בחוץ, מה בין אבטומאה בין בחוץ בין בפנים, זה וזה לא דבר תורה. Pergunta a Gemara, por que Beit Shammai sustentam que se alguma coisa ficou impura com avatumá fora, a gente queima ele fora? Qual a diferença? Se ficou impura fora ou se ficou impura dentro? Os dois são impurificações de acordo com a Torá. E se ficou impuro dentro, a gente pode queimar dentro? Por que se uma coisa ficou impura fora, a gente deixa ela fora e a gente não queima ela dentro? Ou dentro ou fora. Fala agora, Begin de Rabi Akiva amar makom tumato sham teisreifato. Fala agora não, a verdade é que tudo deveria se queimar fora do Beit HaMikdash. Como o Beit Shammai fala, a Kol Yisaref. A verdade é que tudo tinha que ser queimado dentro do Beit HaMikdash. Como o Beit Shammai nos diz, a Kol Yisaref bifnim, tudo tem que ser queimado dentro. Fora do caso da tumá mais rigorosa, que ficou impura fora. Por quê? Por que tudo tinha que ser queimado dentro do Beit HaMikdash? Porque Beit Shammai também sustentam da lógica que Rabi Akiva instituiu, que aonde que a coisa ficou impura, lá a gente tem que queimar.
Só que o que? Beit Shammai sustenta, mas se é a mais rigorosa tumá e ficou fora impura, a gente não vai levar ela para dentro. Ou seja, a pergunta da Gemara era, se por algum motivo, alguma coisa impura, a gente tem que queimar ela fora, se ela tem a impurificação de Ava, tumá tem que queimar ela fora, por que se a coisa ficou impura dentro do Beit HaMikdash, a gente não leva ela para fora para queimar? Fala Gemara, porque já que Beit Shammai sustentam a lógica que Rabbi Akiva instituiu que aonde que ela ficou impura, lá tem que ser queimado. Então, se a coisa já ficou impura, a carne ficou já impura, dentro do Beit HaMikdash, a gente deixa ela dentro e queima ela dentro. Mas, se ela ficou impura fora, a gente não vai levar uma coisa com uma tumá tão rigorosa para dentro do Beit HaMikdash. Pergunta a Gemara, ve'afilo al de Beit Hillel lo mekacha? E será que a opinião de Beit Hillel não está contradizendo o que Bar Kapara falou? Por quê? De Beit Hillel amar que ele será bachutz v'shem b'vlad tumá bifnim, ma b'vlad tumá b'im bifnim b'bachutz, ze v'ze lo medivremo. Beit Hillel diz que tudo tem que ser queimado fora, excluindo só uma coisa que tenha uma menos rigorosa tumá, ou seja, uma carne que ficou impura através de um lishon letumá dentro do Beit HaMikdash, aí a gente queima ela dentro. Pergunta a Gemara, se uma coisa que fica impura através de um lishon letumá, que esse lishon letumá diz pra gente, Bar Kapara, é uma tumá, é uma impurificação que foi instituída pelos Chachamim, e aí a gente pode queimar lá dentro. Então por que se ela ficou impura fora do Beit HaMikdash, a gente não vai levar ela para dentro, já que a impurificação dela é uma impurificação que os Chachamim instituíram, por que a gente não pode levar ela dentro para queimar? Fala Gemara, Begid Rabbi Shimon Amar, Machalom, Mashkosh Netzorah, Mishtalchim Chutz Shalosh Machanot. Fala Gemara, a gente sabe que uma pessoa que tem a lepra, ela tem que sair das 3 Machanot, dos 3 acampamentos, seja tanto do acampamento onde é o Beit HaMikdash, tanto do acampamento onde os Levi moram, e tanto do acampamento onde Israel mora, onde todo o povo mora. Na época do Beit HaMikdash isso era chamado de Jerusalém. Então o Metzorah tem que sair de Jerusalém. Fala Rabbi Shimon, não só o Metzorah tem que sair de Jerusalém, mesmo a comida dele e a bebida dele também tem que ser levada fora de Jerusalém. Fala que Beit Hillel sustenta como esse Rabbi Shimon. Então, do mesmo jeito que a gente vê que Rabbi Shimon sustenta que a comida e a bebida do Metzorah, da pessoa que tem a lepra, ela também tem que ser levada para fora de Jerusalém. Então a gente também vai falar que uma coisa que tem uma impurificação, mesmo de acordo com os nossos sábios, a gente não vai levar ela para dentro do Beit HaMikdash. Ou seja, é uma comparação, do mesmo jeito que a comida e a bebida do Metzorah é levada para fora, assim também uma carne de algum sacrifício que ficou impura, com uma impurificação, de acordo com nossos sábios, fora do Beit HaMikdash, a gente não vai levar essa carne para dentro para queimar ela. Alachada, diz a Mishnah, Eivadei atamid nitanim michatzi hakevesh ulemata b'ma'arav. A gente sabe que a cada dia a gente sacrificava 2 vezes ao dia um sacrifício de olá chamado tamid. Então fala a Mishnah, aonde que a gente colocava os órgãos desse sacrifício na rampa que se subia através dela para o Mizbeach. Então o jeito que eles sacrificavam tamid era que eles faziam um abate, depois tinha algum Kohen que ele organizava, colocava os órgãos na rampa que levava ao Mizbeach, e depois vinha outro Kohen e levava esses órgãos e sacrificavam eles no Mizbeach. Então fala a Mishnah onde que se colocava esses órgãos. Os órgãos do tamid, a gente colocava ele na rampa, da metade da rampa para baixo, b'ma'arav, no lado oeste, shel musafim, e dos sacrifícios de Musaf, de Shabbat Yom Tov. Shabbat Yom Tov, fala o sacrifício do tamid, se sacrificava um sacrifício adicional. Musaf, uma coisa que se adiciona ao dia. Ou seja, em Shabbat Yom Tov se sacrifica mais um sacrifício. E esse é a nossa reza de Musaf, que a gente acrescenta em Shabbat Yom Tov, em vez do sacrifício de Musaf. Se a gente prestar bem atenção na hora da reza, a gente vai ver que a gente está falando dos sacrifícios que eram sacrificados nesses dias. Então esses sacrifícios de Musafim, de Shabbat Yom Tov, os órgãos dele a gente colocava Anitanim e Chatzia Kevesh Ulemata B'Mizrach. Se colocava na rampa da metade para baixo, do lado leste. Sheroshei Chodashim, do Musaf de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh também tinha um sacrifício adicional de Musaf. Nitanim al Karkov HaMizbeach Bilemala. Ele era colocado num lugar chamado Karkov HaMizbeach,
em cima. A Gemara já vai discutir aonde que é esse lugar chamado Kharkov. Fala a Mishnah. Agora a Mishnah, para finalizar o nosso tratado, vai voltar a falar de Shkalim, que é o principal assunto do nosso tratado. Aquelas moedas que se trazia até os Chodesh Nissan para comprar delas novos sacrifícios. As Shkalim e Bikurim einam noagim ela bifnei habayit. Os Shkalim e os Bikurim. Bikurim são aquelas frutas, as primeiras frutas que nascem das árvores, tem que levar elas para o Beit HaMikdash. Então, tanto os Shkalim como os Bikurim não costumam, se o Beit HaMikdash não está construído. Aval para a Mishnah, Maaser Dagan. A gente sabe que a gente tem que separar Maaser, 1/10 da plantação, para dar para o Levi. O Maaser Beimá, a gente sabe que a gente tem que separar 1/10 ou 1 de 10 animais para dar para o Beit HaMikdash, 1 de 10 animais. O Bechorot, a gente sabe que o primeiro animal primogênito que nasce de qualquer animal, tem que dar ela para o Kohen, e o Kohen sacrifica no Beit HaMikdash. Noagim ben bifnei habayit ben shelo bifnei habayit. Essas santidades costumam tanto quando o Beit HaMikdash está construído, como quando o Beit HaMikdash não está construído. Ou seja, hoje em dia, na terra de Israel, a gente sabe, tem que separar o maaser. Muitas vezes as pessoas não conhecem as frutas e verduras, chegam em casa, já tem o hechsher que foi retirado o maaser, mas uma pessoa que compra frutas ou verduras de algum lugar que eles não retiram o maaser, certamente ele vai precisar na casa dele retirar o 10º para dar para o Levi. Maaser beimá também se costuma, deveria acostumar hoje. Hoje em dia a gente não costuma maaser beimá, ou seja, a gente não passa o jeito de santificar o maaser beimá através de passar as 10 animais debaixo de um arco e aí falar que o 10º é Kodesh Lashon. Então a Gemara discute em outros lugares que os Chachamim fizeram um decreto para a pessoa não santificar esse maaser beimá, porque se ele santificar o maaser beimá, ele não vai ter o que fazer com ele, e porque não dá para sacrificar. A gente tem medo que a pessoa vai transgredir e usar esse animal para uso próprio, que é proibido se esse animal tem a santidade de maaser. Então os Chachamim falaram para não santificar esse animal. Mas se a pessoa santifica, certamente o animal é santo. Bechorot também se costuma hoje em dia. Se alguém tem algum animal kasher, ele tem um primogênito, esse primogênito, ele tem a santidade de Bechorot. Hoje em dia o que se faz é que a gente tenta causar ninguém ter um primogênito, porque se ele é primogênito, não pode nem usar o leite, não pode nem usar a carne, até que ele tenha alguma ferida e etc. Então o que a gente faz? A gente vende os animais para um não-judeu, e se o primeiro animal nasce na mão do não-judeu, esse animal não tem a santidade de Bechor, e aí a gente compra o animal de volta do Goi. Fala agora, fala Mishnah, Magdish Shkalim u Bikurim, Areizeh Kodesh. Porém, mesmo que os Shkalim u Bikurim não costumam hoje em dia, se uma pessoa santificar algum shekel, falar que essa moeda vai ser para a minha obrigação de shekel, e essas frutas vão ser para a minha obrigação de trazer Bikurim para o Beit HaMikdash, isso fica certo. Rabi Shimon sustenta não. Omer Bikurim, Kodesh e não Kodesh. Uma pessoa que santifica Bikurim, faz as primeiras frutas que nasceram das árvores dele, Bikurim, as frutas não têm santidade. Fala Gemara, estudou na Mishnah que os órgãos do sacrifício de Musaf de Rosh Chodesh a gente coloca no Kharkov do Mizbech. Fala Gemara, o que é o Kharkov? Esse é o Kharkov do Mizbech. Fala Gemara, Amá ben Keren lekeren, Makom Iluch Reglei Kohanim. A gente sabe que o Beit HaMikdash tinha pontas. O Beit HaMikdash era pontudo nas 4 pontas dele. Tinha um tijolo lá alto do Mizbeach. Então, entre essas pontas, era onde os Kohanim andavam. Ou seja, tinha as pontas e tinha mais um amá para dentro do Mizbeach, que lá os Kohanim andavam. Então, entre os Kranot, entre essas pontas do Mizbeach, lá era chamado lugar de Kharkov. E lá se colocava os órgãos do sacrifício de Musaf de Rosh Chodesh. Fala Gemara, os 3 Shabbat do Rosh Chodesh Mikodem. Se caiu Shabbat em Rosh Chodesh, e aí tem tanto sacrifício de Musaf, sacrifício adicional de Shabbat e sacrifício adicional de Rosh Chodesh. Então qual que a gente sacrifica antes?
Fala Gemara, Rabi Irmia Savar Meima, Rabi Irmia quis dizer que Musei Shabbat, Musei Rosh Chodesh Kodim. Rabi Irmia pensou que os Musafim, o sacrifício de Musaf de Rosh Chodesh, vem antes do sacrifício de Musaf de Shabbat. Por quê? Heile de Rabi Irmia Aminadá. E Rabi Irmia aprendeu isso da seguinte lei. Shirosh Shabbat, Shirosh Chodesh, Shirosh Chodesh Kodem. A gente sabe que a cada sacrifício, quando se jogava o vinho no Mizbeach, a gente sabe que cada um desses sacrifícios vinha junto a ele um sacrifício de farinha, óleo e vinho. Quando se jorrava o vinho no Mizbeach, se cantava uma música, um cântico. Cada dia tinha um diferente cântico. Domingo, segunda, terça. Esse é o Shir Shelion que a gente fala cada dia, depois da Tefilá. Então, em Shabbat e Rosh Chodesh tem dois tipos de cânticos. Então, está escrito na Gemara que o que se cantava antes? Se cantava o cântico de Rosh Chodesh, depois se cantava o cântico de Shabbat. Então, a gente vê que Rosh Chodesh vem antes. Amar Rabi Yosei, Shanei Taman, Amar Rabi Chia B'Shem Rabi Yochanan, Kedei lefarzemo leodia shel Rosh Chodesh. Fala Gemara, não. Isso que a gente canta, o cântico de Rosh Chodesh antes de Shabbat, não pode provar para a gente se o sacrifício próprio de Rosh Chodesh era antes do sacrifício de Shabbat. Lá tinha um motivo especial porque se cantava o cântico de Rosh Chodesh antes do cântico de Shabbat, para avisar todo mundo que aquele dia é um dia de Rosh Chodesh. Agora a gente vai pular uma linha. A gente vai ler a palavra Beram, assim o Gra ele conserta a Gemara. Beram acha, porém, já nos próprios sacrifícios, Musfei Shabbat, Musfei Rosh Chodesh, Musfei Shabbat Kodmin. Já nos próximos sacrifícios, o sacrifício adicional de Shabbat é antes do sacrifício adicional de Rosh Chodesh. Al Shem kol atadir mi chaviro kodem et chaviro. Sabe que tem uma regra que a gente encontra na Gemara várias vezes, que toda coisa que é mais contínua, ou seja, ela acontece mais vezes durante o ano do que outra, ela tem privilégio sobre outra coisa. Já que tem mais Shabbatot no ano do que Rosh Chodesh, então o sacrifício de Shabbat vem antes do sacrifício de Rosh Chodesh. E agora a gente vai ler essa linha que a gente pulou antes. Keitzad Yosei. Então, como ele fazia? Shochet Musfei Shabbat. Primeiro ele sacrificava o sacrifício de Shabbat. Veomer Aleim Shirosh Rosh Chodesh. Aí a gente canta o cântico de Rosh Chodesh. E depois a gente sacrificava o sacrifício de Rosh Chodesh e se cantava o cântico de Shabbat. Fala, Gemara. Shkalim ubikurim vechule. Pergunta Gemara, Rabi Shimon disse na Mishnah que se uma pessoa santificou as frutas do bikurim, as primeiras frutas que nasceram nas árvores, para trazer para o desenvolvimento do Mikdash, eles não ficam santos. Mas o que acontece se uma pessoa santificou as moedas para trazer como shkalim? Rabi Shimon não discutiu. Fala Gemara, ashkalim kachu? Parece da Mishnah que já que Rabi Shimon não se referiu a shkalim, parece que ele concorda com a opinião do primeiro Tana, que os shkalim ficam santos. Fala Gemara, Rabi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabi Shimon, ben Elo lo kachu. Não, a verdade é, diz Rabi Shimon ben Yehuda, no nome de Rabi Shimon, que tanto os bikurim como os shkalim, os dois não ficam kadosh, não ficam santos. Mesmo que a Mishnah só se referiu aos bikurim, é a mesma lei sobre os shkalim. Fala Gemara, a gente sabe que se um não-judeu quer se converter, então hoje em dia o que ele faz é só o Brit Milá, ele se imerge no mikveh e ele tem que receber o cumprimento das mitzvot. Mas na época que o Beit HaMikdash estava construído, ele também tinha que trazer um sacrifício, ou um animal, ou 2 pombos. Então fala agora, Tani ger bizman hazeh. O que acontece com uma pessoa que ger bizman hazeh? Tzarich lavi kino leviit kesef. Ele tem que trazer moedas de ouro, ou seja, 1/4 de uma moeda, para o sacrifício dele de 2 pombos. Ou seja, ele tem que certificar 2 moedas, para usar elas para comprar o sacrifício de pombos quando o Beit HaMikdash for construído. Então não é que ele é isento, ele tem que trazer as moedas. Fala Gemara, mas Rabi Shimon bitra Rabi Yochanan ben Zakkai. Rabi Yochanan ben Zakkai, ele anulou essa lei que ele precisava separar essas moedas. Por quê? Por causa que a pessoa pode chegar a uma takalá. Ele pode chegar a usar essas moedas, já que essas moedas vão ser santas. E se uma pessoa usar para uso próprio essas moedas, ele vai chegar a transgredir a transgressão de Veilá. Então melhor que ele não separe as moedas. Quando o Beit HaMikdash constrói, ele vai lá e compra os pombos e sacrifica. Pergunta que Gemara, mal e pineta calada. De onde a gente vê que a gente desconfia, talvez a pessoa vai acabar usando essas moedas para uso próprio. Que a da detalhe, como a gente citou numa braita.
En Magdishim. Hoje em dia a pessoa não deve santificar nenhum objeto para o Beit HaMikdash. Velo Ma'arichim. A gente sabe que tem um conceito de dar o valor de uma pessoa para o Beit HaMikdash. Hoje em dia a pessoa não deve prometer o valor de alguém para o Beit HaMikdash. Velo Machrimim. Também é um certo jeito de santificar algum objeto para o Beit HaMikdash. Velo Magbim. Essas próximas palavras a gente vai ter que apagar, como o Gra já apaga elas. Bismanazé. Hoje em dia não se deve não santificar objetos, não prometer o valor de uma pessoa para o Beit HaMikdash e não santificar objetos do jeito de Cherem. Mas se a pessoa acabou santificando ou prometendo o valor de uma pessoa, ou ele fez o Cherem, a gente vai agora pular essas duas linhas. Aksut Tisaref. Se ele santificou uma roupa, então ela vai ser queimada. Abeimá, se ele santificou um animal, Tiaket, ela vai acabar morrendo. Fala, Gmará, como que a gente mata esse animal? Não pode matar com as mãos. Matar com as mãos é uma proibição. Então, a gente fecha a porta na frente dela, ou seja, coloca ela num quarto fechado e fecha a porta, vem e meta ela e ela morre de fome. Se uma pessoa santificou moedas, ele tem que jogar elas no mar morto. Fala, Gmará, Avar Veigdish. O que acontece se uma pessoa ele acaba santificando as moedas, tanto esse ger, ou tanto esse ger, se ele santifica as moedas do sacrifício dele, que ele tem que sacrificar quando ele se converte. Diz o que Rabi Shimon nos diz, que Rabi Yochanan ele anulou esse decreto que ele tem que separar essas moedas. Parece que se ele santificar elas, eles vão ficar santas. Daqui a gente pode deduzir que se uma pessoa santifica as moedas, elas ficam santas. Porque se a pessoa, mesmo que ela santificar, elas não ficam santas, então qual que é o problema? Rabiuda Antodraya Baikumi Rabiosi. Rabiuda de Antodraya, ele perguntou na frente da Rabiossi, Acha Atamar Kachu. Aqui parece que elas ficam santas. Ve'acha Atamar Lo Kachu. E em outro lugar você vê que você me fala que elas não ficam santas. Você me falou aí que os shkalim, se uma pessoa santificou os shkalim para o Beit HaMikdash, eles não ficam santos. Então por que aqui, se o ger, ele santifica as moedas dele, eles ficam santas? Então agora a gente vai ler como o Gra, ele lê a Gmará. Também apaga um pouco da Gmará. Amalei, Taman, Em Migdash, Vianiach Achi Bane Beit HaMikdash, שמא ייבנה הבית בראשון ותתרם תרומת הלשכה מן החדש בזמנה באחד בניסן. Fala Gmará que lá nos shkalim, uma pessoa que vai santificar shkalim, o que vai acontecer? Talvez o Beit HaMikdash ele vai ser construído depois de alguns anos que ele santificou essa moeda. E aí eles vão precisar trazer moedas novas, porque tem que ser moedas que foram santificadas naquele próprio ano para comprar os novos korbanot. Então o que adianta a pessoa santificar? Então por isso mesmo que a pessoa santifica, as moedas não ficam kadosh. Mas aqui qual o problema? No caso de um ger que ele vai santificar as moedas dele para sempre vão ficar boas moedas para comprar em korbanot. Então, por isso que essa é a diferença entre quando o ger santifica as moedas e uma pessoa que santifica os shkalim, já que os shkalim dele de todo jeito não vão poder ser usados, a gente desconfia que eles não vão poder ser usados, então a gente fala que não recai sobre essas moedas nenhuma santidade. Já o ger que ele vai poder usar as moedas, então certamente recai sobre elas santidade. Fala agora no final, Rav Amnuna veravada barava beshem Rav, alachá que Rabi Shimon. Fala Rav Amnuna, ravada barava no nome de Rav, que a alachá é como Rabi Shimon, que tanto as moedas de shkalim não ficam santas, como as frutas que a pessoa separou, as primeiras frutas das árvores para trazer o bikurim, ele santificou as frutas não ficam santas. Com isso a gente encerra esse tratado de shkalim, muito especial, o tratado do Talmud Yerushalmi, e parabéns para todos esses que acompanharam com a gente. Bezat Hashem, vão continuar com o tratado de Masechet Yoma.